Fala galera, hoje é dia de Invasão Secreta. É uma história da Marvel escrita pelo Brian Michael Bendis e desenhada pelo Leinil Francis Yu no ano de 2008. Os Skrull são uma raça alienígena de seres transmorfos que conseguem usar a aparência de qualquer um, mas quando eles desenvolvem essa habilidade para ser imperceptível a qualquer outro ser, fica a dúvida de quem é real e quem é um Skrull disfarçado. Então aparece uma pergunta muito importante que dá o início para a invasão secreta: em quem você confia? Mas antes de ir para a história mesmo, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais e já deixa seu like nesse vídeo. E se você quiser mandar alguma coisa pra cá, o número da caixa postal vai estar aqui na descrição. E agora sim, vamos pra história. Senta aí. Senta que lá vem a história. Antes da história principal, você precisa entender alguns acontecimentos até aqui. Desde Vingadores A Queda, muita coisa foi de mal a pior, passando por Dinastia M e chegando até a Guerra Civil, onde os heróis se dividiram. O Tony Stark agora é o diretor da SHIELD e é a maior autoridade sobre segurança mundial e sobre super-humanos. Ele é o responsável por colocar em prática o registro dos heróis, o que faz com que comece uma caçada contra os super seres que não querem fazer parte dessa lei. O Capitão América morreu ao final dos eventos de Guerra Civil, mas um grupo de heróis renegados continuam na ativa, os Novos Vingadores, com Homem-Aranha, Luke Cage, Doutor Estranho, Punho de Ferro, Mulher-Aranha, Echo, Wolverine e o Gavião Arqueiro, agora chamado de Ronin. Em uma de suas missões, eles vão até o Japão combater o Tentáculo, liderados pela Elektra. E no meio do combate, a Echo dá um golpe fatal nela, mas no momento que a Elektra morre, é revelado que na verdade aquela era uma Skrull disfarçada, se passando pela Elektra esse tempo todo. A Mulher-Aranha decide dar uma trégua na divisão dos heróis e leva o corpo da Elektra Skrull pro Tony Stark investigar melhor esse assunto. E a partir daí, começa a história. O Homem de Ferro aciona o grupo dos Illuminati para ajudar na investigação sobre a Elektra Skrull, indicando que podem existir mais heróis por aí que poderiam não ser os verdadeiros. Nesse momento, o Raio Negro começa a agir de forma estranha. Então é revelado que o rei dos Inumanos ali não era o verdadeiro, e sim um Skrull disfarçado. Uma batalha segue, onde os heróis vencem, mas fica a dúvida de onde estaria o verdadeiro Raio Negro. Essa história pode ser vista em uma das HQs paralelas da história principal. O problema é que fica evidente agora a infiltração dos Skrull na Terra, e gera um problema já que os alienígenas têm conhecimento sobre os humanos, inclusive sobre informações confidenciais do grupo dos Illuminati. Além disso, qualquer herói poderia não ser o verdadeiro, e sim um farsante. Isso cria um conflito e gera desconfiança entre todos, o que só faz aumentar a tensão e os problemas. Com a ajuda do Reed Richards e do Hank Pym, o Homem de Ferro descobre que os Skrull, além de ter a aparência de qualquer pessoa, agora conseguem imitar seus cheiros e sentidos. Por isso, antigamente eles eram detectados facilmente por meios tecnológicos ou místicos, e agora não tem nada que consiga revelar o seu disfarce. Os poderes do Doutor Estranho, o olfato do Wolverine, o sentido aranha do Homem-Aranha, nada era capaz de detectar um Skrull. A raça alienígena tinha evoluído. Há muitos anos aconteceu a Guerra Kree-Skrull, onde as duas raças alienígenas batalhavam pela Terra. Os Skrull acabaram sendo derrotados. Logo depois disso, os Illuminati invadiram o planeta Skrull para contra-atacar, mas acabaram sendo capturados. Nessa época, os alienígenas fizeram vários experimentos nos heróis, desse jeito entendendo melhor a fisiologia humana. Foi a partir daí que eles entenderam melhor como usar os seus poderes de transmutação para copiar exatamente um humano. E por isso não podiam ser detectados agora.
Anos depois, o Galactus acabaria consumindo e destruindo o planeta dos Skrull, e com isso, eles agora querem invadir a Terra para dominar o planeta e fazer dele o novo lar dos Skrull. E essa invasão teria começado há algum tempo atrás, com a infiltração deles em todas as partes do mundo. No espaço, a equipe da SWORD, que monitora atividades espaciais, vê uma nave alienígena caindo em direção à Terra e cai na Antártida, na Terra Selvagem. O Homem de Ferro, com seus heróis a favor do registro, como Sentinela, Miss Marvel e Magnum, vão até o local para investigar, enquanto os novos Vingadores, renegados da lei de registro pós-guerra civil, que agora trabalham nas sombras, também vão até o local da queda do avião. Os dois grupos de heróis se encontram e uma tensão é criada por dois fatores. Começando pela lei de registro, mas pela gravidade da situação, eles fazem uma trégua nesse assunto para poder resolver o problema com a invasão Skrull. O outro problema é que essa infiltração causou uma grande desconfiança em todos, o que leva eles a pensar que talvez vários ali seriam Skrull na verdade, até o Homem de Ferro, com as suas atitudes pró-registro e lutar contra o Capitão América. O motivo para toda a guerra civil poderia ser que ele na verdade era um Skrull o tempo todo. Nesse momento, a gente vê alguns Skrulls se revelando e fazendo um ataque planejado em massa. A SWORD é destruída no espaço com agentes infiltrados destruindo a base de dentro para fora. O agente da SHIELD, Dum Dugan, também seria um Skrull e de dentro para fora destrói o aeroporta-aviões da SHIELD. Os Thunderbolts, a equipe de vilões criada pelo Tony Stark durante a Guerra Civil para trabalhar para o governo, tem o Norman Osborn, o Duende Verde, como líder. Eles têm o seu esconderijo destruído também, revelando que o Capitão Marvel era um Skrull. A prisão da balsa na ilha Riker e o cubo têm seus prisioneiros libertados. O edifício Baxter do Quarteto Fantástico é praticamente destruído também por uma Sue Storm Skrull infiltrada. E o mordomo Jarvis também se revela como um Skrull, que infecta toda a tecnologia Stark com um vírus alienígena que paralisa por completo a armadura do Homem de Ferro, além de enviar sinais ao seu cérebro, fazendo com que ele tenha várias convulsões. Nos laboratórios, tentando investigar mais sobre a Elektra Skrull e sua nova fisiologia, o Reed Richards é surpreendido por um Hank Pym Skrull que captura o Senhor Fantástico. Tudo isso acontece enquanto várias naves Skrull se dirigem em direção à Terra. Nesse momento, aquela nave caída na Terra Selvagem se abre e revela vários heróis nas suas versões clássicas, incluindo alguns que tinham morrido, o que acaba confundindo ainda mais a cabeça de todos ali, deixando todos cada vez mais desconfiados e sem entender quem é quem. Inclusive, os que saíram da nave dizem que finalmente conseguiram voltar para casa, o que gera mais dúvida ainda. Será que eles são os verdadeiros e não tinham morrido, como Capitão América, a Fênix, a Árpia, ou será que são Skrulls? Uma batalha entre os dois grupos se inicia e alguns Skrulls começam a ser revelados ali. Enquanto isso, nos Estados Unidos, as naves invasoras aproveitam a distração dos heróis para tomar todo o país e dominar os humanos com um exército inteiro de alienígenas. Alguns heróis restantes ainda lutam, mas o número de Skrulls é muito maior. O Nick Fury aparece com mais heróis, mas mesmo assim a batalha parece perdida. E os Skrulls dizem que estão ali para fazer da Terra um lugar melhor, que aceitando a rendição dos humanos, as destruições e guerras acabariam e o planeta passaria a ser do Império Skrull. Enquanto isso, na Terra Selvagem, a Miss Marvel leva o Homem de Ferro para um lugar separado, já que o vírus infectou a sua armadura e ele não conseguiria seguir no combate. Logo depois disso, a Mulher-Aranha surge ali também e diz que o Tony agora pode descansar, que ele já fez o seu papel na Terra e vai ser considerado como o maior guerreiro Skrull que já existiu. Nesse momento é revelado que a Mulher-Aranha era uma Skrull esse tempo todo, desde antes de Novos Vingadores Motim. E ela não era só uma Skrull qualquer, ela era a Rainha Skrull.
Como Mulher-Aranha, ela era uma agente dupla que conseguia informações da SHIELD e da Hydra e repassava isso ao Nick Fury. Desse jeito, ela tinha acesso a todas as informações relevantes sobre as defesas da Terra. Tudo sobre os heróis e sobre os vilões iam diretamente para a rainha dos Skrulls. A rainha Skrull começa a entrar na mente do Tony Stark, dizendo que ele é sim um dos Skrulls e que passou por uma lavagem cerebral para realmente acreditar que ele era o real Homem de Ferro. Isso vai deixando o Tony cada vez mais paranoico, sem saber nem realmente quem ele é. A Viúva Negra chega nesse lugar para encontrar o Tony completamente catatônico, mas ela acredita que ele não seja um Skrull e tenta fazer ele enxergar a realidade. Enquanto isso, vários invasores tomam a forma de líderes mundiais, dizendo para a população que os alienígenas estão ali para salvar a humanidade e que todos deveriam se render ao novo império. O Reed Richards estava sendo mantido preso numa das naves Skrull e acabou sendo encontrado pela única sobrevivente do ataque na SWORD, a Abigail Brand. Ela liberta o Reed Richards e agora, com as suas pesquisas com o corpo da Elektra Skrull e com a tecnologia alienígena, ele consegue encontrar uma forma de reverter o disfarce dos Skrull e cria uma arma para isso. Ele vai atrás dos heróis na Terra Selvagem e chega com essa nova arma, revelando quem é real e quem é Skrull, mostrando que o Homem de Ferro era ele mesmo. E o vírus Skrull que infectou sua armadura e o seu cérebro agora tinha sido apagado. Nos Estados Unidos, a rainha Skrull, Mulher-Aranha, e o Skrull Hank Pym se preparam para o contra-ataque dos heróis e dizem que, se for necessário, eles ainda têm uma carta na manga. O grupo de heróis da Terra Selvagem se une e parte para os Estados Unidos para tentar acabar com a invasão alienígena. Nas ruas, outros grupos de heróis resistentes ainda lutam contra pequenos grupos de Skrulls, enquanto os principais heróis chegam ao encontro da rainha e de todo o seu exército alienígena. Nesse momento, o Thor aparece, que tinha acabado de reviver logo depois dos acontecimentos de Ragnarok em O Renascer dos Deuses, e se une aos heróis. Os Thunderbolts e os novos guerreiros do Nick Fury também se juntam e começam de fato uma gigantesca guerra entre heróis e alienígenas. A Jessica Jones, que recém tinha tido um bebê com o Luke Cage, vai ajudar também e deixa o seu filho com o mordomo Jarvis, sem saber que ele era um Skrull. Com a arma do Reed Richards, os Skrulls são revelados, a rainha é atacada e o Hank Pym é mostrado como um farsante. Então, como medida extrema, os invasores usam a sua carta na manga. A Vespa começa a se sentir mal e tem o seu poder descontrolado. Ela começa a crescer e emitir um tipo de infecção que rapidamente poderia matar todos os terráqueos ali. Se ela explodisse, talvez mataria todos os heróis. O Hank Pym deu para Vespa uma substância que fazia ela ser capaz de se tornar gigante, assim como ele podia. Mas nessa época ele já era o Skrull disfarçado e infectou a Vespa com isso para que fosse usado em caso de emergência. O Thor percebe o que está acontecendo e consegue evitar a catástrofe, levando a Vespa para longe dali, mas infelizmente ela é consumida e morre. Mas os heróis ainda estão de pé e desse jeito se voltam contra a rainha Skrull. Mas nesse momento, antes de voltar para a guerra, o Norman Osborn pega uma arma de energia e dá um tiro fatal, explodindo a cabeça da rainha e matando ela. Desse jeito, acabando com a guerra, com a invasão e salvando a Terra. Toda essa cena foi transmitida pela TV, ao vivo, o que acabou tornando Norman Osborn num tipo de herói mundial. Os heróis que podiam voar começaram a derrubar as naves Skrull, e o Homem de Ferro encontra em uma delas praticamente todos os heróis que tinham sido trocados por um Skrull disfarçado. O verdadeiro Hank Pym, a verdadeira Mulher-Aranha, Sue Storm, Elektra e todos os outros que tinham sido trocados. Com isso, famílias voltam a se encontrar, maridos, esposas, tudo começa a voltar ao normal.
Os heróis capturam os Skrulls restantes, agora perdidos sem a sua rainha. A única que percebe o erro que cometeu, infelizmente, foi a Jessica Jones, que teve o seu filho desaparecido. No final, depois de ter sido considerado herói, o Norman Osborn é elevado a novo diretor da S.H.I.E.L.D., já que o Tony Stark não foi capaz de conter ou prever a invasão Skrull, por isso é deposto do seu cargo. Mas o presidente dos Estados Unidos não quer mais a existência da S.H.I.E.L.D., por isso cria a Hammer, que controla tudo que a S.H.I.E.L.D. tinha, além de suas instalações, dos Thunderbolts, da iniciativa dos 50 estados e inclusive dos próprios Vingadores. Desse jeito, o Norman agora tem o controle total da maior organização de defesa do planeta e comanda as maiores equipes de super seres do mundo. Mas a gente sabe que o Norman é um vilão, ele é o Duende Verde afinal de contas. E agora, com o poder que ele tem, ele planeja uma reunião com alguns outros vilões para decidir o futuro a partir daqui, aonde começa o Reinado Sombrio. E é desse jeito que termina a história. Invasão Secreta é uma história que dividiu muitas opiniões, porque pega alguns dos heróis que você gostava e te mostra que na verdade eles não eram quem você imaginava, e sim invasores Skrulls. Algumas pessoas podem acabar até se sentindo enganados, lendo uma história antes e depois descobrir que aquele herói não era quem ele dizia ser. Mas isso é algo que torna essa HQ legal também, te faz querer reler coisas antigas para prestar mais atenção nos detalhes, nas pistas que já estavam sendo postas, como as atitudes estranhas da Mulher-Aranha em Novos Vingadores Motim, por exemplo. A história aqui pega vários acontecimentos que vêm desde Vingadores A Queda, passando por Motim, Dinastia M e principalmente por Guerra Civil. Todas as consequências de Guerra Civil são sentidas aqui em Invasão Secreta, e todas as consequências de Invasão Secreta são sentidas nas sequências, como em O Mais Procurado do Mundo, onde o Homem de Ferro é considerado culpado pela invasão, e por Reinado Sombrio, que é consequência direta da invasão. Na minha opinião, a trama é muito boa, a narrativa é ótima, como é característica do Brian Michael Bendis. Tem diálogos muito bem feitos, mas a arte me dá a impressão que deixa um pouco a desejar. Na minha opinião, poderia ter sido um pouquinho melhor desenhado e finalizado, principalmente relacionando ao tom da história. Tem vários personagens e os desenhos acabam fazendo tudo isso ficar um pouco mais bagunçado durante a leitura. Invasão Secreta tem vários tie-ins, as histórias paralelas da saga principal, e alguns inclusive foram muito boas, como é o caso do tie-in dos Inumanos, mostrando o que realmente aconteceu ao Raio Negro. A minha versão aqui é a da coleção de capa preta da Salvat, mas existe uma versão da Panini que não é tão velha assim, que eu imagino que ainda possa ser encontrada pela internet. E as duas têm o mesmo conteúdo, então não faz diferença, falando pela história em si. Invasão Secreta teve várias consequências para os heróis da Marvel, principalmente na confiança entre eles. A saga teve uma grande repercussão e inclusive está sendo cogitada para ser a base das histórias na nova fase da Marvel nos cinemas. Agora só falta esperar para ver se vai ser bem adaptada ou não, mas a gente com certeza espera que sim. Então é isso, se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou do vídeo, se você quiser mandar alguma coisa pra cá, o número da caixa postal tá aqui na descrição, me segue lá nas redes sociais pra ficar por dentro das novidades. Muito obrigado, valeu e até mais.